Olá, pessoal, boa tarde a todos. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Quero mandar para vocês agora o meu abraço. Que Deus abençoe você, que Deus vos benize, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja, que Deus vos dê a benção. Repete comigo, diga: Deus me ama, eu sou amado, eu sou feliz. Deus me ama, eu sou amado e eu sou feliz. Estou cercado de bens, estou cercado de pessoas boas, estou cercado do favor de Deus. Aonde eu for, onde eu estiver, Deus está me cercando de bens, de favor, de defesa. Deus está à minha retaguarda, Deus me acompanha. Aonde quer que eu for, Deus irá me acompanhar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Deus me ama, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou feliz. Repete, diga: Deus me ama, eu sou amado e eu sou feliz. Feche os seus olhos e comece a dizer: eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou feliz porque Deus me ama. Amém? Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Vocês sabem que o YouTube ontem... Eu não sei por que o YouTube ontem me bloqueou, não deixou as pessoas fazer comentários. A palavra deve ter sido muito forte, né? Mas forte é Deus. Forte é Deus que derrete cadeia, que derrete cadeado, que derrete gelo, que derrete neve. Esse Deus é poderoso, né? Então deixou as pessoas sem fazer comentário, só teve o dedo de dar o seu joinha. Eu não sei hoje, né? Não sei se hoje vai estar liberado, mas Deus vai entrar aí no coração desse YouTube aí, vai sacudir eles e vai dar uma sacudida nesse YouTube aí. Jesus te ama e o que Deus tem para fazer vai ser coisa grande que ninguém vai acreditar o que vai acontecer na sua vida, viu? Porque que o Senhor, a mão de Deus esteja conosco, né? O toque da grandeza de Deus, que nos preserve do mal, nos mantém no segura herança, de modo que não nos sobrevenham aflições. Que Deus, nessa tarde, possa largar as nossas fronteiras para que nós possamos viver de maneira abundante. Que Deus venha enlarguecer a minha e a sua fronteira, para que nós possamos viver de maneira abundante. Que seja conosco o toque da grandeza de Deus, que Deus possa nos preservar dos ataques, das ciladas, da dor, da tristeza, do choro que o pecado traz. Que o Senhor possa nos afastar da dor, que Deus possa nos afastar da tristeza e colocar barreira adiante dos perigos, daqueles perigos que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver, ou daqueles que nós achamos por falta de cuidado, falta de experiência, de orgulho, nós não fazemos atenção. Achamos que nós somos super protetoras, protetor, e nós não enxergamos o que está diante de um palmo do nosso nariz. O que você acha disso? Pedir a Deus para te cercar, colocar uma muralha de fogo em volta de você. Meus queridos, o amigo de Jó, Eliú, lembrava Jó da justiça de Deus. Então, você vê que quando Jó caiu naquela desparrela, aquele sofrimento tremendo, os próprios amigos de Jó só sabiam acusar Jó, né? Falando para Jó confessar o pecado dele, para Jó deixar de ser teimoso, de ser orgulhoso, porque que Jó estava passando... passando por tudo aquilo, que Jó era culpado, que o pecado de Jó tinha que ser confessado, né? Porque tem muita gente que acha que quando a gente tá passando luta, passando por alguma prova,
é pecado na nossa vida, né? Não sabe que a gente passa certas provações que nos leva a ter choro, que nos leva a ter desespero, que nos leva até a pensar e desacreditar que Deus está conosco, né? No caso de Jó, não foi pecado na vida de Jó, foi uma prova para Deus provar para o adversário que Jó não era um homem que servia a Deus por aquilo que ele tinha. Jó servia a Deus por aquilo que quem Deus era, né? Então, nós servimos a Deus não por aquilo que Deus nos dá, mas por aquilo que quem é Deus, o que é Deus nas nossas vidas. Então, Jó 35, versículo 14, diz que ele falou assim: você diz que não vê Deus, mas espere e ele lhe fará justiça. Você diz que não vê Deus, mas espere e ele lhe fará justiça. Então, nós devemos esperar em Deus, porque Deus, ele fará justiça pelas nossas causas. Porque o trono de Deus é a base de paz e de justiça. Deus é a justiça, né? Deus não faz nada além daquilo que a gente possa suportar, né? Deus só dá uma carga para alguém se ele der, porque ele sabe que eu e você vamos suportar, que nós vamos aguentar atravessar essa travessia do Jordão. Nem digo mar, mas eu digo Jordão, né? Porque o Jordão, Elias bateu nas águas, a água do Jordão se abriu. Perdão, Eliseu também bateu com a capa de Elias e as águas se abriram. Então, nós podemos também, porque a palavra de Deus diz aqui o seguinte. A palavra de Deus diz que Deus falou para Josué, capítulo 8, versículo 18, né? Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. E Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal. Então Deus disse para Josué apontar, né? Aponte para Ai. Ai era uma cidade onde estavam os inimigos, né? E Deus disse para Josué: aponte para Ai a lança, uma lança que você tem na sua mão. A lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei esta cidade. O profeta Eliseu mandou que o rei, né? No momento eu não lembro o nome do rei. O rei foi pedir orientação. E Eliseu disse para aquele rei assim: aponte 5 vezes, 6, 7 vezes, atire sua lança. Atire sua lança. Mas aquele rei não atirou o número certo que Eliseu disse. E ali ele perdeu a batalha, porque ele não fez como o homem de Deus havia dito. Mas aqui Josué obedeceu à voz de Deus. E Josué apontou a lança, né, que estava na mão dele para a cidade de Ai. E ali o Senhor entregou aquela cidade nas mãos de Josué. E ali eles puderam atacar os guerreiros de Israel, entraram, saquearam, mataram, colocaram fogo. E o povo de Deus venceu o rei de Ai, né? O exército do rei de Ai, todos foram mortos. Porque Josué obedeceu a palavra. Então, a importância na nossa vida é da gente obedecer. O que você tem na sua mão? A nossa mão tem poder, na nossa mão tem unção, na nossa mão tem autoridade. Então, levante a sua mão em direção aonde você quer que Deus te abençoe. Levante a sua mão em direção aonde você quer que Deus entregue a vitória nas suas mãos. Nós temos a unção na palma das nossas mãos. Então, para onde você levantar a sua mão e você profetizar, você vai ver a ruína desabar e cair por terra. Eu vou contar, eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo, porque para você lembrar que as nossas palavras têm poder e a nossa fé, né? E de mão levantada foi que Moisés conseguiu fazer com que o exército de Israel prevalecesse diante do exército inimigo. E nós tínhamos uma causa na justiça que um hospital que havia na Samambaia,
né? Bem na entrada da Samambaia tinha um hospital particular. E houve uma causa, um problema na nossa família, e esse hospital nos colocou na justiça. Porque ele nos cobrou um tanto, e quando a gente foi pagar, já não era mais aquele valor, era outro valor. Então eu disse, não, isso não é certo, eu não posso pagar essa conta que vocês estão, vocês disseram que é vocês disseram que é um valor, e agora vocês estão dando outro valor, e eu já tinha dado, não sei se era 2 cheques ou era 3 cheques para pagar aquele internamento daquela pessoa. E o que aconteceu é que no dia a pessoa aumentou, multiplicou a dívida. Eu disse, não tenho condições de pagar. E ali, irmãos, me botaram na justiça, a gente foi para a justiça e ali aquela causa correu na justiça, e aquele hospital com 2 advogados, e eu sem advogado, arrumei um advogado que não fez nada. E eu comecei a passar em frente, toda vez que eu passava ali em frente, que eu ia para minha casa, eu tinha que passar em frente àquele hospital. E eu levantava a minha mão e dizia, eu declaro você falido. Eu declaro que essas portas vão fechar. Toda vez que eu passava ali em frente àquele hospital, eu levantava a mão e eu dizia, eu declaro que você vai fechar, você não vai prevalecer contra mim. Eu declaro essas portas fechadas, eu declaro essas portas fechadas. Eu declaro que esse hospital, as portas irão fechar. Irmãos, eu profetizei tanto, todo dia, se eu passasse 2, 3 vezes para lá e para cá, porque de manhã eu ia para o monte, levantava as mãos. Quando eu voltava, levantava as mãos. E se eu fosse para o monte de novo à tarde, eu levantava as mãos e profetizava. E o que aconteceu? A causa foi rolando na justiça, e a causa foi rolando na justiça, foi virando uma fogueira, né? Entendeu, irmãos? E eu vim embora para cá, e a causa ficou na justiça. O que aconteceu foi que o hospital faliu. O hospital faliu, fechou as portas, viu, irmãos? Fechou as portas porque eles agiram de má fé contra mim. O Estado, o governo comprou o hospital e agora é um hospital público, viu? Tá aí para todo mundo ver, mas antes era um hospital particular. E o que aconteceu depois de 3, 4 anos, se eu não me engano, foi 8 anos, uma coisa assim, a dívida caducou na justiça. Então, Deus nos concedeu vitória. Eu não tinha advogado que eu arrumei, não fez nada contra 2 advogados do governo, da mulher lá, que era famosa. Mas quando Deus quer dar vitória, não tem história se o rei é poderoso, não tem história se o rei tem poder, não. Quem tem mais poder é Deus, viu, irmãos? Deus disse para Josué, aponte para Ai com a lança, aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. E Josué fez conforme o ordenado, e assim deu sinal a todos os homens da emboscada e saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles foram capturados e incendiaram a cidade, viu? A nossa mão tem o quê? Tem poder. Quantas vezes eu orei para boteco fechar? Quantas vezes eu orei para boteco fechar, bar fechar? Quantas vezes eu passava em frente, eu dizia, tá fechado, e ninguém abre mais. Lá na Samambaia, não conto quantos eu orei para fechar e fechou. Viu, irmãos? Então, a oração, quando ela é falada, quando ela é pronunciada, você pode esperar que você vai ver. Quando você ora para beneficiar, não é para destruição de alguém, mas é oração beneficiante. Estão te acusando, estão te caluniando, estão te perseguindo. Começa a orar que você vai ver a resposta de Deus, irmãos. Então, se você apontar nessa manhã, aponte seu dedo de profeta e declare que a porta de emprego vai se abrir. Onde é que você quer que a porta se abra? Onde é que você está querendo que Deus abençoe você? Em que área, em que lugar, em que cidade, em que setor, em que região? Aonde é que você quer a benção? Então, você vai começar a apontar para lá e determinar e declarar que aquela porta de emprego, que aquela casa, que aquele veículo, que aquele escritório vai ser montado e vai ser abençoado. Se o pastor, que a igreja dele era numa tenda de lona, ele não tinha dinheiro nem para pagar passagem de ônibus, e ele disse, Deus, eu queria tanto uma escrivaninha, uma cadeira de birô e uma bicicleta. E orava, mas não se especificava. E Deus um dia falou para ele assim, como que você quer que eu te dê as coisas se você não está se especificando?
Aí ele foi se especificar, ele disse como ele queria a mesa, a escrivania, ele disse como ele queria a cadeira, ele disse como que ele queria a bicicleta. E ali ele já começou a orar agradecendo por aquelas bênçãos, e ele foi e ganhou as 3 coisas que ele estava pedindo para Deus. Então, a gente não pede porque não sabe pedir. A gente não recebe porque não sabe se especificar diante de Deus. Quando a gente se especificar, Deus vai agir em nosso favor, porque o amigo de Jó, ele estava lembrando a Jó da justiça de Deus. Então você diz não vê Deus, porque Jó não estava conseguindo ver Deus. Quem é que vê Deus na hora da dor? Quem é que vê Deus na hora do problema? Quem é que consegue? Se você só pensa, se você só pensar no problema, a sua mente só vai repetir problema. Só vai imaginar seu problema cada dia mais crescendo, 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 crescendo. É igual uma ferida. Você tem uma ferida, você descasca essa ferida hoje, ela sangra. Amanhã você descasca de novo, ela sangra. Você continua descascando, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? É igual um problema. Quanto mais você pensa no problema, quanto mais você mentaliza o problema, mais ele cresce. Você dorme pensando no problema, você acorda pensando no problema, você sai, vai trabalhar pensando no problema, e o problema nunca sai da sua vida, porque você está vivendo, gerando problema na sua vida. Mas quando você troca o pensamento de cima do problema e começa já a ver as coisas resolvidas, você vai começar a enxergar, a ver o bolo recheado chegando nas suas mãos. Então, mas espere, e ele lhe fará justiça. Deus vai fazer justiça numa causa aí que foram injustos, que foram mentirosos, que levantaram calúnia, e você vai receber a indenização. Deus ele vai mandar o anjo com a assinatura, e você vai poder buscar aquilo que é seu. Porque Deus está abrindo a porta e Deus está te entregando essa vitória, viu? A oração de Josué foi para Deus parar o sol e parar a lua. E Deus parou o sol e Deus parou a lua para que ele pudesse vencer os amorreus, os filhos da montanha, os filhos de Amós, que estavam ali, os 5 reis que vieram para atacar, e Josué foi socorrer Gibeon, e eles foram todos mortos, porque Deus decretou naquele dia que Josué não era para deixar nenhum escapar, viu? Muitas vezes, irmãos, você cai na emboscada, caímos na cilada. Quantas vezes você é assustado, é atacado? Quantas vezes são armados emboscada para seu filho, para sua filha? Convites que chegam para eles. Vamos para uma festa, vamos para tal lugar, vamos viajar, e acaba sendo cilada, acaba sendo emboscada, e você vê seu filho voltar muitas vezes arrebentado, quebrado, moído, porque armaram uma casinha para ele. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você vê noticiário, fulano saiu de casa para ir para uma festa com amigos e não voltou mais, porque ali armaram uma cilada, uma emboscada, e aquela pessoa caiu na cilada, viu? Então, irmãos, vamos fazer atenção com quem você anda, com quem você conversa, com quem você sai de casa, que muitas vezes está se fazendo de amiguinho, de coleguinha, viu? Os amorreu, está abrindo um poço, um buraco para você cair lá dentro. José foi os próprios irmãos de José que jogaram ele dentro de um poço, viu? Queria matar, mas por causa de um irmão que disse, não vamos fazer isso com o nosso irmão, mas jogaram ele, depois venderam ele, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi comprado, depois levantou-se outra calúnia da mulher de Potifar, dizendo que José havia querido agarrar ela, e de novo ele foi para a prisão, ficou na prisão, mas a alma de José não estava na prisão, a alma de José estava no sonho dele. O sonho de José se cumpriu. Então, cuidado, tem mulher que é doce como favo de mel, mas o fim é a morte, viu? Porque tem muita mulher que leva o cabo para a sepultura, tá? E tem muito homem que também coloca a mulher na sepultura.
Então, nessa tarde, Deus manda alguém fazer atenção. Você está sendo iludido, você está sendo enganado, você está sendo confundido. Você está confundindo paixão com amor. E emoções tudo junto. Você não dorme, você está agoniado, você está desesperado. Mas Deus manda dizer, cuidado. Cuidado com o laço que Satanás está usando para te pegar. Na hora que o diabo conseguir te pegar, tu tá ferrado. Tu só sai se for pela misericórdia de Deus. Então, nessa tarde, Deus quer que você acorde, que você desperte. Seja um Josué na vida. Seja um Josué que ouve a voz do Espírito Santo e obedece o comando de Deus. Você quer vitória nessa tarde? Deus te convida a você a sentar à mesa. A sentar na mesa. Jesus tinha 12 e depois ficou 11, porque um vendeu o próprio Senhor por uma moeda, viu? Muitas vezes, irmãos, tem muitas em nossas voltas, mas nós não sabemos quais são os traidores que estão nos cercando. Então, nessa tarde, eu quero que você aprenda a ouvir a voz de Deus, a engrandecer a Deus, porque Deus é Pai. Jesus Cristo é o Filho, o Espírito Santo é o Consolador. E Ele veio para nos guardar, para nos proteger, para nos defender e para nos levar em alto refúgio, em alta segurança. Porque Ele é a nossa torre forte, Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa cidadela. E com Deus nós saltaremos muralha. Que Deus te cerque, que Deus te proteja, que Deus te guarde, te abençoe e te livre das ciladas. Que Deus te livre das estratégias do inimigo. Que Deus te esconda no esconderijo do Altíssimo e que debaixo das asas do Espírito Santo você seja guardado e protegido, você e sua casa. Eu quero dizer uma coisa aqui. Já vou terminar que o vídeo já está passando dos minutos. Eu quero dizer aqui uma coisa para você, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus vai pegar um caroço, um tumor que está na vida de alguém. Esse tumor, Deus vai explodir ele vai estourar, viu? Mas Deus vai te livrar da morte. Você pode passar no vale, você pode achar que acabou, mas Jesus está te segurando e vai te levar no porto seguro e no porto desejado. Ele é o médico dos médicos, ele é o médico dos médicos por excelência. E não precisa nem o médico tocar, quem toca é Jesus. E vai fazer esse tumor desaparecer, ó. Viu? Recebe tua cura, recebe teu milagre, recebe as portas abertas e aponta em direção àquilo que você deseja e Deus irá fazer. Que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Só basta você apontar o dedo de profeta e declarar e determinar segundo a palavra de Deus e assim será feito. Deus te abençoe e até amanhã.